Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço para vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Na noite deste sábado, o Atlético perdeu para o Xará Mineiro 2-0 na Arena Independência, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O time goiano segue sem vencer na competição até este momento. Está na penúltima colocação, correndo risco inclusive de cair para a última colocação neste domingo. Na sequência eu vou falar sobre o jogo, análise do jogo, análise individual dos jogadores do Atlético e também comentar sobre essa situação preocupante do Atlético com o início de campeonato tão ruim. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e é sempre uma grande satisfação contar com a sua presença, contar com a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Dessa forma você ajuda a fortalecer este trabalho, fortalecer este espaço dedicado ao futebol goiano. Quem também nos ajuda a fortalecer é a WR Softwares, sistema de gestão para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Se você tem um comércio em alguma dessas áreas, precisa de um sistema de gestão, fale com a WR Softwares. O telefone é o 99476-6373, WR Softwares, a parceira aqui do Futebol 62. Bom, vamos ao jogo. Primeiro o Atlético começou com uma surpresa, que esperava-se o Churin na equipe, mas quem entrou foi o Edson Fernando. Então o Atlético começou o jogo com 3 volantes, Baralhas, Marlon Freitas e Edson Fernando. Além disso, o Atlético também começou com um outro sistema de marcação. Aliás, o Loser ainda não havia utilizado esse sistema no Atlético. Já tinha marcado no 4-2, já tinha marcado no 4-5-1. Hoje marcou num 4-1-4-1, com o Baralhas fazendo essas entrelinhas, marcando ali na entrelinha. Penso, se a gente olhar para o jogo como um todo, foi um jogo dentro do esperado. A questão é que o Atlético teve 2 momentos para fazer com que o jogo fugisse do esperado. Um não aconteceu vamos dizer, por falha técnica, outro, para mim, por falha da arbitragem. Vamos a eles. O jogo começa praticamente com 1 minuto ali, o Charlton tem uma chance claríssima de gol, claríssima. Faltou uma finalização de qualidade. Primeiro falta uma finalização de qualidade, depois falta uma decisão rápida dele, do que fazer com a bola. Então o Atlético desperdiçou ali uma chance muito grande de sair na frente do placar. E isso poderia ter feito com que a partida fosse diferente, especialmente no quesito mental, pois o Atlético não marcou a 1 minuto e sofreu um gol aos 13 minutos. Um gol, primeiro o Atlético perde a disputa no primeiro pau, e depois o Marlon Freitas acaba não conseguindo tirar o pé, a bola bate nele e entra no gol contra. O Atlético Mineiro sufocava o Atlético, não deixava o Atlético sair jogando, inclusive conseguia roubar a bola em algumas ocasiões ainda no campo do Atlético. O Atlético não conseguia pôr essa bola no chão, mesmo que tentasse fazer isso ali naqueles primeiros minutos, e muito menos agredia o gol do Atlético Mineiro. Eu vou trazer, por exemplo, os dados, os números do jogo, só para endossar isso que eu estou falando aqui neste momento, depois eu volto na análise. Aí está, posse de bola, 56% do Atlético Mineiro, 44% do Atlético. Precisão nos passes, um número parecido, 82% da equipe mineira, 80% do time goiano. Agora olha esse índice, finalizações, 14 do Atlético Mineiro, 7 na direção do gol, 50%. O Atlético finalizou muito pouco, apenas 5 vezes no jogo, e nenhuma na direção do gol. Então não tinha nem como fazer um gol. Cruzamentos, 17 do Atlético Mineiro, 15 do Atlético Goianiense. Lançamentos, número alto, elevado pelas duas equipes, 60 a 59. Desarmes, mais uma vez o Atlético teve um bom número de desarmes, 11 a 17. E escanteios, 10 para o Atlético Mineiro, 2
para o Atlético Goianiense. Então estes números, eles vão endossar aquele que eu vinha falando anteriormente, né? O Atlético não conseguia chegar ao ataque com qualidade, não conseguia incomodar a defesa do Atlético Mineiro. E teve apenas no primeiro tempo essa chance ali com o Shailon, logo no primeiro minuto ele acabou desperdiçando, e para mim desperdiçou a chance de criar um fator novo no jogo, né, de criar uma vantagem para o Atlético. Quem sabe o Atlético até pudesse buscar um resultado bem melhor do que este lá em Belo Horizonte nessa noite de sábado. Mas como eu citava, o Atlético faz 1-0 e segue controlando o jogo, né, impondo a sua maior qualidade técnica. O Atlético Goianiense não conseguia sair lá de trás. Nos minutos finais do primeiro tempo, até que passou a frequentar um pouco mais o campo de ataque, mas sem levar perigo. Vamos ver aqui, por exemplo, como é que foi o mapa de calor das duas equipes. Olha só, esse é o Atlético Mineiro. Muita posse de bola na intermediária, na divisa de meio campo, tanto defensiva como ofensiva, mas um time que chegava com muita força e com muitas vezes ali próximo ao bico da grande área. O Atlético até costuma ter uma característica mais forte de fazer esse corredor pelo lado esquerdo até a linha de fundo, mas hoje não fez. Então foi um Atlético que jogou grande parte do tempo dentro da, da defesa do Atlético, né? Dentro do campo de defesa do Atlético. Agora vamos ver o Atlético. Vocês vão observar e endossar aquilo que eu falei há pouco da equipe que não conseguia chegar ao ataque. Esta é a posse de bola do Atlético. Uma posse de bola quase que predominantemente defensiva. Teve um pouquinho ali no meio campo no setor ofensivo. Essas nuvens azuis aí, elas indicam que começou a querer ter um pouco mais de participação nessa região do campo, mas o que realmente conta é essa verde, depois a amarela, depois a vermelha. Então vocês podem observar que a posse de bola do Atlético foi uma posse de bola ofensiva, longe do gol do Atlético Mineiro, longe de incomodar a equipe mineira. E sem incomodar, o Atlético veio para o segundo tempo e não conseguiu diminuir o resultado. O Atlético Mineiro, por algum momento, esperou o Atlético Goianiense, até que quando chega ali próximo à metade do segundo tempo, o Atlético Mineiro solta o seu time para dentro do Atlético Goianiense e começa a causar problemas defensivos outra vez, até que o Nacho, né, recebe uma bola pelo lado esquerdo, finaliza errado, um rebote ele acha o Hulk e aí caiu no pé ruim, né, vamos dizer, pelo menos ruim para o Atlético Goianiense, no pé do Hulk, que ele fez o 2-0 e praticamente definiu a vitória mineira. Nos minutos finais o Atlético buscou alguma coisa, mas sem levar real perigo ao goleiro Everson. A questão, né, da atuação coletiva do Atlético. O outro lance, era isso que eu ia colocar. O outro lance que para mim poderia ter sido crucial foi o lance do pênalti, que o Atlético reclamou. Porque o Júnior Alonso, a bola vem pelo lado esquerdo e ele não toca na bola. Nitidamente ele fura a bola. Ele fura e a bola bate no braço dele aberto. O braço dele está completamente aberto. Então, para mim, a arbitragem errou a não assinalar aquele pênalti a favor do Atlético. No lance com o Baralhas, para mim um lance polêmico, mas eu achei que não foi pênalti. Eu achei que foi uma disputa ali por espaço entre os dois jogadores. Não vi penalidade no lance do Baralhas, mas no lance do Júnior Alonso, para mim é muito clara a penalidade a favor da equipe goiana. Ali estava 1-0, era um fator que poderia trazer um outro jogo. Se o Atlético cobra o pênalti, por exemplo, e faz o gol, o Atlético poderia construir um final diferente da partida. Mas nesses dois momentos, como eu citei, no início do jogo, uma falha técnica, vamos dizer, do Shailon, e nesse lance do segundo tempo, para mim, uma falha da arbitragem ao não assinalar um pênalti claro a favor da equipe do Atlético. Mas, e como vamos dizer, não deu certo, né, nenhuma dessas possibilidades de fazer um jogo diferente, o Atlético acabou sucumbindo diante de um adversário que é melhor, de um adversário que trabalha com um orçamento muito mais pomposo,
de um adversário que briga por um objetivo muito diferente do objetivo do Atlético. O Atlético hoje, a sua missão é fugir do rebaixamento. O Atlético Mineiro quer o título. Então são times de realidade diferentes, de orçamento diferentes, de elenco com um padrão de qualidade diferente. Então o Atlético foi um time que perdeu um jogo normal, em que ele teve duas oportunidades de fazer diferente e acabou fracassando, uma por erro do jogador, a outra por erro da arbitragem. A questão matemática, né? O Atlético está em 19º e pode cair para 20º caso o Fortaleza consiga uma vitória neste domingo. E isso é muito ruim. Você trabalhar a competição assim, dentro da zona de rebaixamento, a pressão aumenta demais. Todo jogo praticamente se torna um jogo de vida ou morte. Então o Atlético precisa conseguir reagir, porque fazer campeonato onde o Atlético está até agora é muito mais trabalhoso, é muito mais cansativo do que fazer um campeonato onde você consegue estar ali pelo menos no meio da tabela. Então o desafio do Atlético é vencer, né, vencer a primeira neste Campeonato Brasileiro da Série A, tentar engatar uma sequência de resultados positivos, até para evitar de seguir por muito tempo nessa zona do rebaixamento, porque se segue, vai se acostumando com essa situação. Ao invés de você brigar por coisa boa no campeonato, você fica apenas brigando para fugir do rebaixamento. O técnico Humberto Loser, no trabalho de hoje, né, que é um ponto que eu queria falar, achei que o Humberto demorou demais para mexer, sabe? Poderia ter mexido antes, tentado criar uma alternativa diferente, e ele demorou muito. E quando ele mexe, né, ele tira um volante, o Edson Fernando, depois o Luiz Fernando. Que aí ele abre o Luiz Fernando lá na esquerda, trouxe o Léo Pereira para a direita e centralizou o Shailon, e passou a jogar com apenas dois volantes. Mas, ao meu ver, foi tardia essa troca. Poderia, se não quisesse fazer a substituição no intervalo, então que fizesse no início do segundo tempo, ali aos 10 minutos, por ali. Mas não, ele esperou até quase os 30 minutos para mexer na sua equipe, que perdia e não conseguia levar perigo ao gol do Atlético, né? Então, do Atlético Mineiro, no caso. Então, para mim, o Humberto Loser hoje não fez um grande trabalho. Vamos aos jogadores. Goleiro Ronaldo, para mim foi bem, mais uma vez. O Rainer não comprometeu. O Edson errou no segundo gol do Atlético Mineiro. Ele sai jogando errado e aí daquele lance resulta o gol do Atlético Mineiro. No restante da partida foi seguro. Ramon, um jogo bom para mim do Ramon. Jefferson, defensivamente não comprometeu. Ofensivamente não ajudou. Essa é a minha visão sobre o Jefferson. Baralhas, mais uma vez, correu muito. Marlon Freitas poderia ter sido melhor. Fez um gol contra. Imagino que isso possa ter abalado ele, mas ele poderia ter tido um rendimento maior. O Shailon, apagado no jogo, mas teve essa oportunidade no primeiro tempo, acabou desperdiçando. O Elton Rato, outro jogador apagado dentro da partida. E o Léo Pereira, que acabou sendo substituído. E eu gostei do Léo no primeiro tempo. Achei que no primeiro tempo ele foi um jogador que deu trabalho para a defesa do Atlético, tentou, não conseguiu criar nada, mas ele pelo menos, vamos dizer, gerou alguns transtornos, algumas dificuldades para a defesa da equipe mineira. Então essas aí as minhas principais observações dessa derrota do Atlético Goianiense para o Atlético Mineiro por 2-0 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, como eu citei, o Atlético precisa reagir, porque se não reage, você acostuma nessa situação de estar dentro da zona de rebaixamento e depois isso fica muito mais complicado lá na frente, tá bem? Você, torcedor, pode fazer a sua manifestação, sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.